Já é o caso, doutor Marlon, alguns juristas já têm defendido isso, né? Que diante dessa fragilidade da saúde do Bolsonaro, a prisão humanitária domiciliar seria o melhor caminho a ele. O senhor concorda, não? Bom, em primeiro lugar, é muito importante ter presente que o sistema prisional ele não pode ser nunca pensado como um ambiente de destruição, né, da humanidade. Nós evoluímos como sociedade para isso. E isso é um mérito que os defensores de direitos humanos têm. Então, as pessoas que passaram, que deram suas vidas, inclusive, para defender que o Estado seja humano em relação à aplicação da pena. Isso vale para todos, inclusive para ex-presidentes da República. Mas também é preciso que seja visto uma coisa. Não é possível usar a prisão domiciliar como, por exemplo, uma forma de tratamento privilegiado para pessoas politicamente influentes ou poderosas. Como é que se resolve a questão, então? Do ponto de vista médico. Se um laudo médico, se uma junta médica se debruça sobre o caso e aponta riscos relevantes para a sobrevivência de alguém em virtude da preservação dessa pessoa em ambiente prisional, em cárcere, então é de se relativizar e providenciar a prisão domiciliar por razões humanitárias. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que é preciso, na execução da pena, ser humano. Repito, quem conquistou isso para o mundo foram os defensores e defensoras de direitos humanos. E nós não podemos abrir mão disso. Se uma equipe médica detecta que há risco para a vida de alguém por permanecer na prisão, esse risco é suficiente para desatar os nós que impedem a utilização da prisão domiciliar. É isso que eu defendo para o presidente Bolsonaro, como para qualquer outro que esteja submetido ao regime prisional. Havendo risco para a vida, não se condena alguém à morte por conta de algum tipo de apego maior a um punitivismo. Se é o caso médico de relativizar, então se relativize. Aí, um juiz falando aqui conosco. Foi muito interessante ouvir essa ponderação, doutor Marlon. Ô, Josias, rapidamente, só eu queria pegar do ponto de vista de político, né? A Flávia Bolsonaro foi lá antes de ontem, Michele Bolsonaro está pedindo um novo encontro com Moraes. Tem também essa questão de um uso político até disso, né? Nesse momento, essa pressão que eles fazem, esses encontros com Alexandre de Moraes. Como é que isso pode ser utilizado politicamente ou está sendo utilizado politicamente? Está sendo utilizado, Fabiola, continuará sendo. Há um movimento que começou antes mesmo da condenação do Bolsonaro e que foi iniciado pelo Bolsonaro de vitimização de todos aqueles que tramaram o golpe no Brasil. O Bolsonaro se faz de vítima, de perseguido, e no início ele insinuava que todos os golpistas eram perseguidos, depois ele concentrou a sua pregação nele próprio, né? E agora utiliza-se a pregação em torno da saúde do ex-presidente para potencializar a estratégia da vitimização. O Bolsonaro, que se vendia como um inquebrantável, um imbrochável, que se dizia ter saúde de ferro, enaltecia o apelido que trazia da época das Forças Armadas de cavalão. Hoje ele se apresenta como um personagem dodói, frágil, e sabemos todos que ele tem os problemas de saúde, alguns deles agravados depois daquele atentado, a facada que ele levou em 2018. Agora, é do jogo a pressão política. Faz parte do jogo também a pressão familiar. Esteve lá, embora se apresentasse como advogado, o primogênito do Bolsonaro esteve com Alexandre de Moraes, reforçando o pedido dos advogados. Ele se apresentou como advogado, está constituído nos autos como advogado, mas era o filho, falando para o ministro, pedindo pelo pai e encarecendo que o ministro encaminhasse o pai para a prisão domiciliar. Agora vai a Michele Bolsonaro, a esse abaixo-assinado dos bolsonaristas da Câmara. Agora, nada disso pode influir, Fabiola, na decisão judicial a respeito da prisão domiciliar
do Bolsonaro. E nos dá muito conforto a posição que acabou de ser exposta pelo magistrado Marlon Reis. Uma vez magistrado, sempre magistrado. E o doutor Marlon disse, ecoando o que dissemos aqui ontem, que a posição deve ser técnica. A despeito de o Bolsonaro jamais ter valorizado direitos humanos no Brasil, ao contrário, depreciava, dizia que presídio era para ser utilizado como amontoado de pessoas, quem não quisesse ir para a prisão, que não cometesse crime. A despeito desse desprezo dele pelos direitos humanos nos cárceres, todo o direito do Bolsonaro deve ser observado. Agora, há 2 semanas, Fabíola, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, formada pelo Alexandre Moraes, o Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, decidiu por unanimidade que o Bolsonaro deveria permanecer na Papudinha. Havia, então, 2 semanas, havia, então, um laudo providenciado pela Polícia Federal, dizendo que, a despeito dos problemas do Bolsonaro, ele tinha todas as condições de ser tratado na Papudinha, e havia também relatórios dos responsáveis pelo gerenciamento das prisões na Papudinha, que é uma instalação da Polícia Militar. Confortável, aliás, se comparada com as celas dos cárceres brasileiros. E dizia-se lá que o Bolsonaro estava sendo muito bem tratado na prisão. E demonstrou-se eficaz o plantão médico que se providenciou para a Papudinha quando o Bolsonaro passou mal na noite de quinta-feira da semana passada. Foi atendido, quando se verificou que o caso era de internação, ele foi hospitalizado prontamente. O próprio Flávio Bolsonaro, registramos ontem aqui, enalteceu o tratamento que foi dado ao pai quando ele teve uma nova crise de soluço. E ele pode ter essas crises na Papudinha ou em casa. Não sei se terá a mesma assistência em casa que teve na Papudinha. Então, Fabíola, é preciso deixar muito claro, todos os direitos do Bolsonaro devem ser observados, com muito rigor, aliás, embora não seja o mesmo tratamento que recebem os presos nos fundões das cadeias no Brasil. Mas tudo deve ser observado, agora com base técnica, né? O embasamento deve ser técnico, então deve se providenciar uma nova perícia. Desculpa, Josias, te cortando, estou ansiosa, que tem uma fila de assunto ainda, estou desesperada aqui. Ô, Josias, eu fico, que a gente está com um magistrado na minha frente, aí eu fico pensando, se é uma decisão técnica, essa pressão política influencia ou não? Quer dizer, por que essa pressão política? Que nem eu falei sobre a Michele Bolsonaro, quem também está em Brasília hoje, está na nossa página, a reportagem da Carla Araújo, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Também pediu uma reunião com o Alexandre de Moraes sobre isso, além dos mais de 100 parlamentares que assinaram. Essa pressão política funciona? Quer dizer, se é técnico? Não deve funcionar. Não deveria funcionar. A decisão tem que ser médica, aí apreciada pelos juízes e juízas, pelos magistrados e ministros da Suprema Corte, a partir do que dizem lá os médicos. Receber familiares, todo magistrado recebe. É impressionante. Eu tenho memórias impressionantes sobre isso, Fabíola. A mãe do preso ir procurar o juiz faz parte do mistério, do ofício do magistrado receber essas pessoas que vêm em busca de algum tipo de alento para a vida dos parentes e tal. Agora, a perspectiva da pressão política influenciando uma decisão judicial, isso não é correto e nem é de se esperar. Agora, feito esse crivo exclusivo que eu disse, do ponto de vista médico, se for o caso, é o caso sim de se conceder essa prisão domiciliar, porque nós não estamos realmente na Idade Média e precisamos preservar a humanidade acima de tudo. Mas não por conta de pressão política, só assim diante de laudo médico. Se esse for o caso, não tenho dúvida, tem que ser feito, também não se pode demonizar e também não se pode dizer assim, que fez. Então, quer dizer, nós não podemos nos colocar ao lado dos que menosprezam os direitos humanos. Quem sabe até, se isso realmente acontecer, isso não vai servir, inclusive, de mais um elemento, de uma bandeira para os defensores de direitos humanos utilizarem com mais frequência, pedirem com mais frequência esse tipo de medida para muitas pessoas que sofrem nos fundos das celas nesse Brasil profundo, né?